Bom dia a todos, bem-vindos, à conexão com o Rita de Cássia. Nós seguimos com nossas palestras, 8 palestras por semana, de forma virtual, tendo em vista a situação em que nos encontramos, com relação à quarentena, mas que possam essas palestras estarem sendo um sustentáculo, a possibilidade da nossa conexão com a casa, da nossa vinculação com o estudo, a compreensão da doutrina espírita, mas principalmente que isso possa estar nos servindo para fortalecer a nossa fé e nos dar a tranquilidade de passar por esses momentos. Como de costume, antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos fazer uma prece, onde direcionamos unimos, ainda que distantes fisicamente, unimos o nosso pensamento ao alto, rogando a Jesus, Mestre querido, a Maria de Nazaré, a Rita de Cássia, e aos benfeitores ligados à nossa casa, que possa, Mestre, nesse instante, a tua luz se fazer presente, que possam os bons espíritos nos inspirar, tanto no que vamos trazer de reflexão, como também nos auxiliar, Senhor, a expandir a nossa capacidade e possibilidade de compreensão, de retenção, em especial daquilo que nos for tocado mais ao coração e que nos possibilite um caminhar mais feliz e mais seguro. Na certeza, Senhor, que Tu estás sempre conosco, nos ajuda neste momento a estar contigo. Graças a Deus. Bem, meus queridos companheiros, nós vamos trazer a reflexão sobre uma passagem de Jesus, quando ele diz: não se turbe vosso coração. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1. É interessante que a gente observe, em que sempre quando a gente pega um trecho ou frases de Jesus ou de qualquer passagem evangélica, é muito claro, ela já tem por si só uma importância, um significado muito grande. Mas é importante que nós também busquemos, muitas vezes, nos aprofundar, a entender aquele momento em que foi dito, o contexto, o ambiente, onde, para quem. E aí, neste caso específico, quando Jesus coloca essa frase, é interessante que ele está falando no momento que diz muito aos nossos corações, no atual momento em que vivemos. Ele fala na intimidade de um jantar com aqueles mais próximos, com os seus discípulos, aqueles que estavam ligados à sua missão, o seu trabalho enquanto esteve aqui encarnado. E isso é interessante a gente observar e, de certa forma, nos servir de alerta, ou até de conduta, de buscarmos, assim como fez Jesus, da conversa sadia, do horário ou de um tempo nosso reservado em nosso lar para as palavras edificantes, para o estudo edificante. Isso é um alerta que é trazido de forma tão sutil quando a gente observa as passagens de Jesus enquanto esteve aqui encarnado. É bom lembrar que, ao término, geralmente, de suas pregações, era na casa de Simão Pedro que ele se reunia com os apóstolos. E não tenhamos dúvida que, até por ser Jesus, pelo que já conhecemos de Jesus, sempre o seu comportamento, a sua atitude e suas palavras sempre serviram de lição. E não tenhamos dúvida que, nas noites de
repouso, de recolhimento, antes, né, do recolhimento, que eles se colocavam na possibilidade do estudo, da conversa, do esclarecimento, né, com Jesus. Então é muito importante o Evangelho no lar. Se ainda não estabelecemos, que possamos fazer em nossa casa, né, combinando um dia, um horário, para que possamos, junto aos nossos familiares, conversar um pouco sobre Jesus, ou melhor, sobre os ensinamentos de Jesus, né? Então isso é interessante que a gente observe. Jesus fala isso na noite, praticamente, na última ceia, naquele momento conhecido por nós como a última ceia, né? Onde ele tem um gesto de humildade, quando ele se coloca para servir, ou seja, nos trazendo a lição que mesmo dentro do lar a gente precisa saber servir, independente da posição que a gente ocupe, né? Todos temos que saber servir. E ele, como o mestre, como o que estava à frente daquele grupo, ele mesmo se coloca como servo, né? Se coloca como mais humilde e lava os pés de seus discípulos. Pedro até tenta evitar, não, o meu pé você não vai lavar, né? Mas Jesus toma essa atitude. É interessante a gente observar esse comportamento, né, de humildade, de nós prestarmos atenção na possibilidade, inclusive nos encontros nossos de Evangelho no Lar, de entender e de perceber o que cada um pode estar trazendo de reflexão, né? Até uma pergunta, uma dúvida, muitas vezes possibilita o nosso desenvolvimento, né? E ele está preparando os seus discípulos para o que está por vir. Ele, de certa forma, ele já alerta do que pode vir a acontecer, ele fala da traição que está por acontecer, né? Ou da situação que vai levá-lo à cruz, né? E em determinado momento ele coloca essa frase: não se turbe o vosso coração, né? Creiam em Deus, creiam também em mim, né? Ele coloca dessa maneira a lição, a frase, e nessa situação, né? Então é interessante a gente observar a previsibilidade, né? A previsão que ele já dá do que está por vir, né? E já nos colocando, né, para a gente não turbar o nosso coração, não nos agitarmos, não nos desesperarmos, dizendo isso para os discípulos e dizendo isso para nós em nossas vidas, e afirmando, né, crede em mim. Nós vamos guiar a nossa conversa, a nossa palestra, com base nesse livro, Palavras de Vida Eterna, que é um Mensagens de Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos estar lendo o texto, os trechos, e fazendo algumas reflexões. Então vamos lá. Esse capítulo, onde inclusive Emmanuel faz a reflexão em cima dessa frase, né? Não se turbe o vosso coração, essa frase de Jesus, ele está nesse livro no capítulo 36, que se intitula Coração Puro. E Emmanuel começa da seguinte forma: guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. É interessante, né, e nós que estudamos a doutrina espírita, da gente entender a condição da nossa morada, de onde estamos, da Terra, do planeta Terra, né? Nós já sabemos exaustivamente dentro da doutrina
A gente ouve muito, né? Estamos no planeta de expiações e provas. E no capítulo, vamos fazer uma referência a um trecho que está no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem de Santo Agostinho, no item 15. Ele diz o seguinte: esses espíritos, ou seja, nós, né, tem aí de lutar aqui na Terra, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. E assim que Deus, em sua bondade, é assim que Deus, em sua bondade, faz que a própria consequência da sua conduta, ou seja, da nossa conduta, da nossa atitude, redunde em proveito do progresso do espírito, do nosso progresso. É interessante quando a gente observa isso e ligando a frase, né, não se turbe vosso coração, principalmente no atual momento que estamos vivendo, que a gente vê essa situação às vezes até angustiante, desesperador, né, aparentemente, mas nada está fora do controle de Deus, né? Nada. É importante que a gente entenda, inclusive como é colocado, né, por Santo Agostinho, essas situações onde estamos numa situação da natureza, como ele coloca, inclemente, né, ou seja, das adversidades que nos possibilita esse planeta, né, e também com as imperfeições. Eu não vou usar o mesmo termo, né, que Santo Agostinho, mas as nossas imperfeições que ainda, né, incomoda, fere, ofende uns aos outros, né? Isso tudo faz com que a gente desenvolva as qualidades do coração e as da inteligência, né? Então, que a gente possa perceber já entender, né, lembrar que estamos num planeta de expiações e provas e que isso é natural, que haja esse movimento, né, ainda por conta, inclusive, das nossas próprias imperfeições, para o burilamento, o nosso progresso, para a nossa felicidade. Lembrando que Kardec, inclusive, os espíritos respondem a Kardec, inclusive, sobre o objetivo da encarnação, né? Eles colocam que é expiação, mas principalmente é para trabalharmos a nossa perfeição, para buscarmos a felicidade. Muitas vezes a gente se pega apenas como, não, a gente volta, a gente reencarna porque a gente tem que expiar, a gente tem que pagar, a gente tem que de alguma forma sofrer aquilo que a gente fez o outro sofrer, né? A gente sempre coloca a coisa do sofrimento, mas precisamos lembrar que estamos no planeta Terra para ser felizes, para trabalhar a nossa felicidade, né? E muitas vezes nos pegamos, por conta desses momentos, muito preocupados, é porque o planeta está em transição, né? Vai mudar de categoria. Sim, vamos. E estamos em transição de forma constante. O progresso se faz de forma constante e paulatinamente. Não se faz da noite para o dia. Não vai ser terminar esse período, né, que estamos vivenciando agora, que ao clarear do dia, que vai estar tudo controlado, vamos estar num planeta de regeneração. Não é dessa forma, né? Na verdade, o movimento é nosso. É um movimento de trabalhar para sermos felizes sempre. Então, sempre estamos em transição. Sempre. Na questão 1006, é interessante, inclusive, quando a gente se apercebe, né, de que muitas vezes nós
persistimos nos erros, a gente observa mais nos outros isso, né? Nós não colocamos, quando fazemos, na grande maioria das vezes, principalmente perante os outros, nós nos colocamos como apenas os avaliadores. Não vou nem falar julgadores, os avaliadores, né? Então, os outros é que são rebeldes, continuam no mal, né? Porque a gente também só vê aquele mal extremo. Mas nas nossas imperfeições, na nossa rebeldia pequenas, nas rebeldias pequenas ou grandes, né? Nós, de certa forma, insistimos muitas vezes em permanecer naquele estado de um planeta mais atrasado, né? E é interessante na 1006 que, ainda assim, a vontade de melhorar, de ser feliz, ela é tamanha. Então, mesmo muitas vezes, na nossa rebeldia, até nós espíritas, que sabemos que precisamos evoluir. Às vezes a gente ainda coloca assim, não, vou deixar esse sentimento, essa situação para resolver noutra existência. Como assim, cara pálida? Né? Como diz uma expressão usada muito por uma nossa querida companheira da casa. Como assim, cara pálida? Nós estamos nessa encarnação para trabalhar agora. Se está se apresentando a ocasião, é para a gente trabalhar agora, né? E quantas vezes a gente insiste e mantém, mas eu sou imperfeito. Sim, sabemos que somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Precisamos trabalhar isso, né? Nessa questão é interessante quando os espíritos respondem a Kardec, né? Essa questão envolve a insistência, né? A durar o sofrimento eternamente para aqueles espíritos renitentes no mal, né? Então, por isso colocamos essa questão que ele diz assim, que cedo ou tarde, né, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e se tornar feliz, vem o progresso, vai sair do sofrimento, vai buscar melhorar em algum momento, né? Nós precisamos fazer esse movimento. É interessante, muitas vezes, a gente tem uma parábolazinha que eu adoro, acho que eu já citei algumas vezes nas palestras do Rita, né? Tem uma parábola, nesse livrozinho aqui, Parábolas Eternas, né? Que ela traz sobre o aprendendo a caminhar, né? E muitas vezes a gente já coloca essa coisa da transição. A gente já sabe que está indo para o planeta de transição, né? A gente já sabe que vai ser, né? A gente já sabe as características do que tem agora e das possibilidades do futuro. E nessa parábola ele conta, né, que um aluno de uma turma que estudava transformação, né, ele busca o mestre e diz: mestre, nós estamos aqui trabalhando a transformação do ser, o melhoramento. Mas eu observo que alguns poucos, né, a partir do que a gente está aqui, já conseguiram se transformar. Alguns poucos. Outros estão no esforço, mas a grande maioria, inclusive eu, não saímos, não nos transformamos ainda, não sentimos essa transformação. E aí o mestre olha para ele e diz: você mora longe, né? Eu sei que você mora muito distante daqui, correto? Ele disse: sim. Então, se eu lhe pedisse orientação de como chegar na sua casa, você me desse essa orientação, né? Vamos dizer, vou pegar o ônibus número tal, depois pegar o metrô sentido norte, descer na estação tal, caminhar 3 quadras, a rua tem uma farmácia na esquina, entro nessa rua, o prédio é assim, assim, assado, né? Essa descrição unicamente de como chegar, o mestre questiona ele, já diria que eu alcancei a sua casa, que eu já estou na sua casa? E o aluno responde: não, claro que não. Então é a mesma coisa. Os ensinamentos que temos, as informações que temos, elas precisam ser trabalhadas. Nós precisamos caminhar com aquilo que com as lições que já nos
nos foram trazidas. E é isso que então o mestre conclui para o aluno. Esses que você vê, né, que já estão transformados ou que caminharam, é que eles pegaram essas lições e trabalharam. Eles realmente começaram a seguir essas lições. Né? Então, que a gente possa estar atentos, né, a essa necessidade nossa do que já sabemos em trabalhar. E aí, Emmanuel segue na reflexão do livro, tá? Que nós estamos seguindo. E ele diz assim: cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ou seja, cada encarnação nossa. Hein? Ninguém se forrará aos obstáculos. Ninguém. A gente até já comentou um pouco sobre isso, né? Porque se estamos na Terra, estamos sujeitos às vicissitudes da Terra. Não necessariamente, é porque eu estou sofrendo isso, porque eu fiz ou deixei de fazer aquilo outro. Não necessariamente isso. O planeta é de expiações e provas. E estamos vivenciando o que ele proporciona. O que é necessário estarmos trabalhando. Né? Então, que a gente não fique julgando só o lado de trás. Nós precisamos realmente entender que os obstáculos atuais fazem parte da nossa vida enquanto encarnados neste planeta. E diz o seguinte: o pretérito ominoso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da Terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos, nas existências passadas e que hoje se voltam para nós, à feição de credores inflexíveis, solicitando consideração e resgate, serviço e pagamento. E ele ainda continua: não passarás assim no mundo, sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. E reforçando ainda a nossa situação em um planeta em que nos encontramos. Muitas vezes até ansiamos, não, eu quero ir para uma regeneração, porque no regeneração não vai ter isso. Primeiro, que não é uma mudança radical, como comentamos. Né? Segundo, o que muda, em primeiro lugar, não é a parte física, a condição externa. O que muda é a nossa forma de ver o que está ao nosso redor. Né? Isso já muda, e se a gente mudar desde já nos possibilita felicidade, ainda que ao lado dos nossos sofrimentos. A gente muitas vezes colocamos isso na causa e efeito, né? De sempre entender que, não, sofremos isso porque aconteceu, feri ou fiz, né? Então estou pagando, estamos pagando, né? A gente sempre coloca dessa forma. E a gente muitas vezes se acomoda apenas no intuito de eu tenho que sofrer, que passar por isso. Não necessariamente. Richard Simonetti tem um texto muito interessante que ele diz o seguinte: são encaradas, essas situações muitas vezes são encaradas como inevitável karma, puro engano. Aí ele fala: karma, amigo leitor, é o que não pode ser mudado. Nessas situações, compete-nos cultivar a resignação e a submissão aos desígnios divinos, para que nos conservemos em paz. Ou seja, karma é o que não pode ser mudado. E aí ele traz
é como ter um espinho no pé. Se não pode ser retirado, ou seja, é um karma, melhor andar com prudência, evitando agravar o ferimento e exacerbar as dores. Quanto ao mais, são contingências da jornada terrestre, que haveremos de superar com a ajuda de Deus, se estivermos dispostos a nos ajudar, movimentando-nos para tirar o carro existencial desses atoleiros. É interessante esse texto que o Richard Simonetti nos traz, principalmente quando ele coloca esse detalhe do espinho no pé. Esse exemplo eu acho perfeito. Se não pode tirar, não pode. Não vai poder modificar aquilo. Mas eu posso viver diferente com aquilo. Eu posso, como ele coloca, andar com mais cuidado, andar com prudência, para não aumentar o ferimento, para não inflamar. Eu posso ter cuidado com a higiene do lugar do ferimento. Eu posso ter cuidado, até mesmo numa situação como essa, que tipo de condição de alimento que eu possa vir a ingerir e que possa causar dificuldades ou inflamações. E assim é a nossa situação enquanto encarnados. Tem situações que não tem como não passarmos, ou não alterarmos, principalmente em relação às condições físicas, ou as condições que não temos controle, mas a grande maioria mesmo perante até essas, e a grande maioria das situações, sim, está sob o nosso controle, o nosso sofrimento. Se vamos dar importância à dor ou se vamos dar importância ao cuidado. A parte feliz. A parte do que a dor pode nos estar alertando e nos possibilitar a correção. Para o momento até que estamos vivendo, a gente pegou aqui a questão 740, que Kardec questiona os espíritos. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Ou seja, bem interessante, uma lembrança dessa situação que estamos vivenciando de pandemia. E os espíritos respondem assim: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Vejam isso que eles respondem. Não se turbe o vosso coração. São oportunidades na possibilidade nossa de trabalho, de exercício. Nós vemos aí a ciência numa correria louca aí atrás de uma vacina. O exercício da inteligência humana, o exercício de como sobreviver das mudanças que estamos realizando, dessa como agora nós estamos fazendo a nossa palestra de forma distante fisicamente do nosso querido Rita, mas estamos buscando soluções, exercício da inteligência, e a possibilidade de trabalharmos, de demonstrar nossa paciência, resignação e trabalharmos os nossos melhores sentimentos. E aí ele prossegue, buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Vejam bem, apesar desse final, ele coloca que, buscando o bem, a gente vai seguir a jornada. Ainda que, eu colocaria, porque
dar esse sentido que ainda que entre pedras e abismos. Porque é justo. É justo porque faz parte do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento. Por isso é justo, né? E lembrando que o que cita, inclusive, o Richard Simonetti, né, mais anteriormente, quando ele diz: se estivermos dispostos a nos ajudar, com a ajuda de Deus. E aí a gente lembra o que Jesus traz em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8, que ele diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. É muito interessante a gente observar, né? E muitas vezes a gente só fica na primeira parte, quem pede, recebe. Então vou pedir. Mas em todo o contexto da frase, ele traz a ação. Ainda que seja a ação de pedir, da condição de se colocar humildemente e solicitar, né? De procurar, de buscar, seja buscar entender, seja buscar perceber o que acontece, né? Quem procura, acha. E aquele que bate, quem bate faz o movimento de bater na porta, de ir, né, de se levantar e ir até o que quer. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. É muito importante esse movimento nosso, porque é uma construção de cada um de nós. E aí ele continua concluindo no último trecho da mensagem. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato, ou seja, destemido, é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta, toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz. Desculpem, vou ler novamente, que eu engoli umas palavras aqui. Todavia recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e destemido é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então, a gente vê essa necessidade nossa da consciência, né? Por isso que falamos, é de cada um, né? O movimento é de cada um, a busca é de cada um. E quando Jesus coloca não se turbe vosso coração, é para cada um de nós que ele traz. E obviamente que por isso e por estarmos juntos, para a comunidade, para a humanidade. Mas como a gente pode, né, como ele fala aí do coração puro e destemido, né, como é que a gente pode obter o coração puro e destemido? Vamos dar uma de tolo, né, de tentar enganar, que a gente já sabe, mas como podemos? E nesse mesmo encontro de Jesus junto aos discípulos, mais à frente, né, uma das frases que é muito conhecida entre nós cristãos é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E é através de mim como? De seguir os seus ensinamentos, de seguir os seus exemplos. E aí buscando a luz, né, da doutrina espírita, né? Essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos possibilita uma visão
raciocinada, uma construção de fé raciocinada, mais ainda nos possibilita a tranquilidade, né, a serenidade para seguirmos adiante, a não turbar os nossos corações. Né? E aí a gente recorda uma palestra do Haroldo Dutra, né, quando ele faz uma analogia com a miopia, e ele diz que é míope, né, enxerga sem nitidez, vê embaçado, tem dificuldade. Né? Eu tenho miopia apenas numa das vistas, mas eu tenho uma irmã que tem uma miopia fortíssima, e desde pequena ela dizia até que para poder pegar um ônibus, quando ela ainda era adolescente, se ela tivesse sem óculos, tinha que alguém estar junto, porque até que ela conseguisse ler o que estava no ônibus, né, qual era o ônibus que estava chegando, o ônibus já tinha dado partida e ido embora, não iria esperar. Né? Então, e ainda por cima, naquela época que a gente entrava pela porta traseira do ônibus, né? Então ainda tinha essa dificuldade. Então é interessante que quem é míope apenas com a lente consegue ver melhor. E aí ele coloca, se nós todos temos dificuldades em ver e entender o que nos cerca, ele sugere que a gente coloque a lente do espiritismo, da doutrina espírita, para poder enxergar melhor tudo aquilo que nos cerca. Né? Olhar o mundo de hoje, né, com os princípios espirituais que entendemos dentro da doutrina espírita, com certeza nos dão uma tranquilidade maior aos nossos corações, nos dão a certeza da evolução, do progresso, do caminho a seguir. Né? Leon Denis, em uma mensagem no dia 24 de março deste ano, ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês alguns trechos dessa mensagem, que ele faz referência ao espiritismo e ao momento que estamos vivenciando do vírus. Né? Ele diz, o espiritismo não é um adorno como um camafeu ou broche que conduzimos na lapela para ostentar seus princípios. Não é uma espada guardada e pronta a ser retirada da bainha. Não é uma arma, mas um sinal que nos deve distinguir pelo espírito de serviço ao próximo. É antes uma ferramenta de trabalho que precisa ser empregada na construção de um mundo novo a partir da reconstrução de nós mesmos. É uma chave que nos desperta e amplia a consciência adormecida. Tomem as medidas profiláticas recomendadas pelas autoridades competentes nas áreas de saúde e da segurança, mas não posterguem o sublime ensejo de amor. Gente, é o trabalho que ele está fazendo aí, a lembrança, o trabalho do amor, e que independe se eu estou trancado dentro de casa, porque mesmo dentro de casa, com uma prece, com uma doação, se é possível, mas com uma ligação para alguém que precisa de uma palavra amiga, de uma força, de alguém que tem mais dificuldades, que tem tendências depressivas, é um movimento de trabalho. É um movimento sabermos que tem um vizinho idoso que para ele sair é mais complicado, é mais risco, então me oferecer para ir comprar algo para ele. Né? Então, é um momento da gente não postergar o sublime ensejo do amor, lembrando que a transição é um movimento interno. E ele coloca, estamos apostos para socorrer, os espíritos estão sempre, gente, os benfeitores espirituais, Jesus está sempre, não turbe os vossos corações. Né? Estamos apostos para socorrer, amparar, inspirar, dirigir e orientar os passos de cada um, de cada célula cristã nessa marcha sem precedentes rumo à terra regenerada do amanhã. Não temam, não recuem, não hesitem. É assim que ele conclui essa mensagem
não turbe o vosso coração. E não turbar o coração não significa apenas, vou ficar em paz aqui, em calma, tranquilo, paciente, caladinho, sem... Não é isso. Não turbe é não se desesperar. Mas precisamos movimentar, né, a nosso progresso. Precisamos aproveitar a oportunidade desse movimento do planeta para estarmos juntos, para fazermos a nossa parte que nos cabe da transformação. E assim, meus queridos, chegamos ao final, né, dessas reflexões. Espero que tenham sido úteis, que possam servir para que nos movimente desde internamente até ao outro, em busca do outro, em busca da caridade, e sermos benevolentes para com todos, indulgentes para faltas alheias, e que possamos perdoar as ofensas que venham a nos ser dirigidas. E assim, finalizando esse momento, que possamos novamente nos dirigir ao alto, buscando Jesus, Mestre querido, agradecido, Senhor, por Ti, por teres estado entre nós, trazendo o Teu exemplo, o Teu modelo de busca da felicidade. Ampara, Senhor, nesta hora, neste momento, a todos nós que aqui estamos neste planeta, mas que possa se estender, Senhor, a todos que nesse momento passam por sofrimentos maiores. Ilumina, Senhor, a mente dos médicos, dos cientistas que estão à frente desta batalha. Fortalece, Senhor, aqueles que estão passando pelas dores, pelos sofrimentos nos hospitais. Conforta o coração dos familiares e amigos daqueles que partiram, dando-lhes a certeza de que somos imortais, que o reencontro virá logo à frente. Mas principalmente, Senhor, nos alimenta a vontade de amar, nos alimenta o esforço, a necessidade que temos do esforço para estar contigo, pois temos a certeza de que tu estás sempre conosco. E assim, Jesus querido, que tu possa nos abençoar. Graças a Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.